Quando minha filha Letícia deixou os 2 filhos na minha porta com aquela frase fria, já que você não faz nada mesmo, cuida deles por mim, eu senti meu coração se despedaçar. Mas eu ainda não sabia que aquele momento mudaria minha vida de uma forma que jamais imaginaria. Meu nome é Sônia, tenho 68 anos e sou professora aposentada. Passei 32 anos ensinando português no Colégio Estadual São José, aqui em Joinville, Santa Catarina. Fiquei viúva há 5 anos, quando meu marido Alberto faleceu de câncer no pulmão. Desde então, minha vida tem sido tranquila, dividida entre os cuidados com minha casa, algumas aulas particulares eventuais e os almoços de domingo com meus 3 filhos. Tenho 3 filhos maravilhosos. Marcelo, o mais velho, tem 40 anos, é engenheiro civil e casado com Adriana. Eles moram em Curitiba e têm 2 filhos adolescentes. Ricardo, o do meio, tem 35 anos, trabalha como representante comercial e viaja muito pelo sul do país. E Letícia, minha caçula, tem 32 anos, é nutricionista, casada com Paulo há 10 anos e mãe de Daniel, de 9 anos, e Lara, de 6. Sempre tive um relacionamento muito próximo com os 3. Nunca fui daquelas mães controladoras ou intrusivas. Respeitava suas escolhas, suas vidas independentes, mas estava sempre disponível quando precisavam. E quando me aposentei, há 3 anos, confesso que senti um vazio. De repente, os dias pareciam longos demais, silenciosos demais. Foi nessa época que ouvi pela primeira vez aquela frase que me machucou tanto. Mãe, você não faz nada o dia inteiro mesmo, não é? Letícia havia dito isso quase sem pensar, enquanto reclamava da correria da vida dela. Eu tentei explicar que a aposentadoria não significa inutilidade, que eu tinha meus hobbies, minhas leituras, meu voluntariado na biblioteca municipal. Mas percebi que, para ela, eu era apenas uma senhora com tempo sobrando. Naquela quinta-feira de setembro, eu estava organizando meus livros quando a campainha tocou. Eram 15 horas da tarde. Abri a porta e encontrei Letícia com Daniel e Lara, cada um com uma mochila nas costas. As crianças pareciam confusas e Letícia tinha uma expressão que eu nunca havia visto antes, uma mistura de exaustão e desespero. Oi, mãe, ela disse sem entrar. Preciso que você cuide das crianças por alguns dias. Alguns dias? Letícia, o que aconteceu? Cadê o Paulo? Ele está viajando a trabalho, respondeu ela rapidamente. Rápido demais. E eu preciso resolver umas coisas pessoais. Já que você não faz nada mesmo, pode cuidar deles por mim, não pode? A frieza na voz dela me deixou sem palavras. Daniel me olhava com aqueles olhos grandes e assustados. Lara segurava a mão do irmão com força. Claro que posso, filha, mas ótimo. As roupas estão nas mochilas. Eles já almoçaram. Ela beijou rapidamente a testa de cada um e começou a descer as escadas. Letícia, espera. Por quantos dias? Quando você volta? Ela parou no meio da escada e se virou. O que vi em seu rosto me assustou. Ela estava magra demais, com olheiras profundas, o cabelo sem vida. Eu ligo depois, mãe. E saiu. Fiquei ali parada, com as crianças ao meu lado, vendo minha filha entrar no carro e partir sem olhar para trás. Algo estava muito, muito errado. Vovó, a voz fina de Lara me trouxe de volta. A mamãe vai voltar logo? Fechei a porta e me agachei na altura delas, forçando um sorriso tranquilizador. Claro que vai, meu amor. A mamãe só precisa resolver umas coisas. Enquanto isso, vamos nos divertir aqui, tá bom? Mas por dentro, meu coração estava acelerado. Aquilo não estava certo. Naquela mesma noite, tentei ligar para Letícia. O telefone chamou até cair na caixa postal. Mandei mensagens. Nada. Liguei para o Paulo. O celular dele estava desligado. Comecei a sentir um nó se formando no estômago. Daniel e Lara pareciam perdidos. Enquanto preparava o jantar, perguntei casualmente. E me contem, como foi a semana de vocês na escola? Não fomos à escola essa semana, vovó, Daniel respondeu, olhando para o prato. A mamãe disse que estávamos de férias. Férias? Mas não é época de férias. Eu sei, ele murmurou. Mas a mamãe anda esquecendo as coisas. Meu sangue gelou. Como assim, meu amor? Lara interrompeu.
A mamãe às vezes não lembra onde deixou o carro. Outro dia ela chorou porque não sabia onde estava. As peças começaram a se encaixar de uma forma aterrorizante. Algo estava acontecendo com minha filha e ela estava me pedindo ajuda da única forma que conseguia. Depois de colocar as crianças para dormir no quarto de hóspedes, liguei para Marcelo. Mãe, que surpresa! Tudo bem? Marcelo, preciso te contar uma coisa. Sua irmã deixou o Daniel e a Lara aqui hoje e saiu sem explicar direito. Ela está estranha, muito magra, e as crianças disseram coisas que me preocuparam muito. Houve uma pausa do outro lado. Que tipo de coisas? Contei tudo. O comportamento errático de Letícia, os esquecimentos, o fato de as crianças não estarem indo à escola. Mãe, isso é sério. Vou ligar para o Ricardo agora e amanhã cedo a gente vai aí. Não se preocupe, vamos descobrir o que está acontecendo. Mas como não me preocupar? Minha filha estava claramente em apuros e me afastou justamente quando mais precisava de mim. Passei a noite em claro, olhando para o teto do meu quarto, ouvindo os sons da casa. Daniel teve um pesadelo e veio para minha cama. Segurei minha mãozinha pequena e quente e prometi a mim mesma que protegeria aquelas crianças, protegeria minha filha. Mesmo que ela não tivesse me pedido da forma certa, mesmo que aquela frase tivesse me machucado profundamente, eu sabia que Letícia estava gritando por socorro da única maneira que conseguia. E eu não ia abandoná-la. Mas antes de continuar, verifique se você já está inscrito no canal e conte nos comentários de qual cidade ou país você está assistindo. Adoramos saber até onde nossas histórias chegam. Na sexta-feira pela manhã, Marcelo e Ricardo chegaram juntos. Marcelo tinha dirigido desde Curitiba durante a madrugada. Os dois estavam com expressões sérias, preocupadas. Sentamos à mesa da cozinha enquanto Daniel e Lara assistiam desenhos na sala. Contei tudo novamente, cada detalhe, cada palavra que Letícia disse, o estado físico dela, o comportamento das crianças. Onde ela mora agora? Ricardo perguntou. Ainda é no mesmo apartamento? Sim, no bairro América, apartamento 312. Vamos lá agora, Marcelo decidiu. Mãe, a senhora fica com as crianças. A gente volta logo. 2 horas depois, meu telefone tocou. Era Marcelo. Mãe, pode falar? Posso. As crianças estão brincando no quintal. Mãe, a situação aqui é pior do que imaginávamos. A voz dele estava trêmula. O apartamento está abandonado. Roupas espalhadas por todo lado, louça suja na pia, contas atrasadas em cima da mesa. Encontramos remédios no banheiro, mas não conseguimos identificar o que são. Meu Deus! Sussurrei, sentando na cadeira. E o Paulo? Vizinhos dizem que não veem o Paulo há mais de 1 mês. Uma senhora do apartamento ao lado disse que ouviu discussões fortes há algumas semanas. Disse que o Paulo saiu com malas e não voltou mais. Senti as lágrimas começarem a cair. E a Letícia? Alguém a viu? A mesma vizinha disse que Letícia anda estranha há meses. Esquecida, confusa. Outro dia, ela bateu na porta da vizinha às 3 da manhã, perguntando se aquele era o apartamento dela. A mulher teve que levá-la de volta. Isso não é normal, Marcelo. Ela precisa de ajuda médica. Eu sei, mãe. Encontramos também uns cartões de consulta. Ela tem ido a vários médicos nos últimos meses, neurologistas principalmente. Meu coração disparou. Neurologistas? Sim, Ricardo está fotografando tudo. Vamos tentar descobrir quais médicos ela consultou e ver se conseguimos falar com eles. Mas, mãe, tem outra coisa. O quê? Encontramos o celular dela aqui jogado no sofá, por isso ela não está atendendo suas ligações. E tem mensagens não lidas de várias pessoas perguntando se ela está bem, inclusive da escola das crianças. Quando eles voltaram, trouxeram consigo uma pasta com documentos, receitas médicas e os cartões de consulta. Sentamos novamente à mesa e começamos a organizar tudo. Olha isso, mãe! Ricardo mostrou um papel. Essa receita é de agosto. Remédio para controle de convulsões. Convulsões? Meu mundo começou a desabar. Marcelo pegou outro documento. E essa aqui é uma solicitação de exame, ressonância magnética do crânio, datada de julho. Precisamos encontrá-la urgentemente,
eu disse, sentindo pânico tomar conta. Onde ela pode estar? Vou ligar para os hospitais da região, Ricardo disse, já pegando o celular. Marcelo, você liga para os médicos desses cartões. Mãe, a senhora tenta lembrar se ela mencionou algum lugar que costumava ir, alguma amiga próxima. Passamos a tarde inteira fazendo ligações. Os hospitais não tinham registro de internação em nome de Letícia. Os consultórios médicos não podiam dar informações por sigilo profissional. As amigas dela não sabiam de nada. Às 19 horas, quando o desespero já tinha tomado conta de todos nós, meu telefone tocou. Era um número desconhecido. Alô? Senhora Sônia? Uma voz feminina desconhecida. Sim, sou eu. Meu nome é Carla. Sou enfermeira do pronto-socorro do Hospital Municipal. Estamos aqui com uma paciente chamada Letícia Costa Santos. Ela está desorientada e encontramos seu número como contato de emergência na bolsa dela. Minhas pernas fraquejaram. Eu vou já. Como ela está? Senhora, é melhor vir rápido. Ela precisa de acompanhamento. Marcelo dirigiu em alta velocidade até o hospital. Ricardo ficou em casa com as crianças. Quando chegamos, encontramos Letícia numa maca do corredor, com os olhos perdidos no vazio. Filha, me aproximei devagar, segurando sua mão. Ela me olhou, mas parecia que estava me vendo através de um vidro embaçado. Mãe, o que eu estou fazendo aqui? Você está no hospital, meu amor. O que aconteceu? Eu não sei. Ela começou a chorar. Eu não lembro. Eu estava andando e de repente não sabia mais onde estava. Um homem me trouxe aqui. O médico de plantão nos chamou para conversar. Família da Letícia Costa? Sim, doutor. Sou a mãe dela e este é o irmão. Precisamos fazer alguns exames urgentes. Pela anamnese que conseguimos fazer e pelos sintomas que ela apresenta, estamos suspeitando de uma lesão neurológica. A desorientação, os lapsos de memória, as alterações de comportamento, tudo aponta para isso. Que tipo de lesão? Marcelo perguntou, a voz tensa. Pode ser muita coisa. Um tumor, um aneurisma, uma inflamação, só com exames vamos saber. Mas preciso da autorização de vocês para interná-la e começar a investigação. Pode fazer todos os exames necessários, eu disse imediatamente. Quanto custa? Ela tem plano de saúde. Vamos acionar o convênio. Letícia foi internada naquela mesma noite. Eu fiquei com ela no quarto enquanto Marcelo voltou para casa para explicar a situação ao Ricardo e pensar no que falar para as crianças. Segurei a mão da minha filha enquanto ela dormia, sedada pelos remédios. Olhei para aquele rosto que eu conhecia desde o dia em que ela nasceu e vi uma estranha, magra, pálida, com marcas de sofrimento. Perdoa a mamãe por não ter percebido antes, sussurrei. Perdoa por ter me magoado com aquelas palavras quando você estava pedindo socorro da única forma que conseguia. No sábado de manhã, os exames começaram. Tomografia, ressonância, punção lombar. Cada procedimento aumentava minha angústia. Marcelo e Ricardo se revezavam entre o hospital e minha casa, cuidando das crianças que ainda não sabiam da gravidade da situação. Domingo à tarde, o médico nos chamou para uma conversa na sala da coordenação médica. Seu rosto estava sério. Família, infelizmente tenho más notícias. Os exames mostraram a presença de um tumor cerebral na região frontal. É por isso que ela vem apresentando alterações de comportamento, lapsos de memória e desorientação. Senti o chão se abrir sob meus pés. Um tumor? É câncer? É um glioblastoma, um tipo agressivo de tumor cerebral. Precisamos agir rápido. E tem cura? Marcelo perguntou, segurando minha mão. O médico suspirou. Tem tratamento. A taxa de sucesso não é alta, mas existem casos de remissão. Vamos precisar fazer uma cirurgia para a remoção do tumor, seguida de radioterapia e quimioterapia. E sem o tratamento? Ricardo murmurou. Sem o tratamento, ela tem poucos meses de vida. Com o tratamento, podemos ganhar anos. Talvez até alcançar a cura, embora seja difícil. Chorei ali mesmo, sem conseguir me controlar. Minha filha, minha caçula, estava lutando contra a morte e eu não sabia. E o marido dela? O médico perguntou.
Não conseguimos localizá-lo. Ele a abandonou, Marcelo disse com amargura. Quando soube do diagnóstico, fugiu. O médico balançou a cabeça com desaprovação. Infelizmente não é a primeira vez que vejo isso acontecer. Mas agora ela tem vocês. E isso faz toda a diferença. Quando voltei para o quarto, Letícia estava acordada. Ela me olhou e eu vi clareza em seus olhos pela primeira vez em dias. Mãe, eu sei o que tenho. Os médicos me contaram. Sentei na beira da cama e segurei suas mãos. Nós vamos vencer isso juntas, filha. Mãe, me perdoa por ter te machucado, por ter falado aquelas coisas horríveis. Não precisa pedir perdão. Você estava assustada, confusa. Eu estava apavorada, ela confessou, as lágrimas escorrendo. Quando descobri o tumor, fiquei em choque. O Paulo entrou em pânico e foi embora. Eu fiquei sozinha com 2 crianças, sabendo que estava morrendo, sem saber o que fazer. Deixei o Daniel e a Lara com a senhora, porque sabia que eram as únicas mãos seguras onde eu podia deixá-los. Mas estava com tanto medo que saiu tudo errado. Eu entendo, minha filha. E agora não está mais sozinha. Nós vamos lutar juntos. E naquele momento, abracei minha filha e prometi a mim mesma que faria tudo ao meu alcance para salvá-la. Mas as próximas semanas seriam as mais difíceis das nossas vidas. Na segunda-feira pela manhã, a equipe médica fez uma reunião com toda a família. Estávamos todos lá, eu, Marcelo, Ricardo e pela primeira vez desde que tudo começou, Letícia completamente lúcida e consciente da gravidade da situação. O neurocirurgião, Dr. Henrique Almeida, era um homem de uns 55 anos, cabelos grisalhos, olhar firme mas compassivo. Letícia, vou ser direto com você porque acredito que você merece saber a verdade. O tumor está numa localização complicada. A cirurgia é arriscada, mas sem ela, não temos muito o que fazer. Quais são os riscos? Ela perguntou, a voz firme apesar do medo visível em seus olhos. Risco de hemorragia, de sequelas neurológicas, de não conseguirmos remover todo o tumor. Mas também existe a possibilidade real de sucesso. Vi casos parecidos com resultados positivos. E se eu fizer a cirurgia, qual é a minha chance? Com a cirurgia seguida do tratamento completo, estimamos 60% de chance de remissão por pelo menos 5 anos. Sem a cirurgia, talvez 6 meses. Letícia olhou para mim, depois para os irmãos. Então não há escolha, vamos fazer a cirurgia. Marcelo limpou as lágrimas discretamente. Ricardo segurou a mão da irmã. Quando? Eu perguntei. Quanto antes, melhor. Podemos agendar para quinta-feira, se conseguirmos todos os exames pré-operatórios até lá. Os próximos 3 dias foram uma corrida contra o tempo. Enquanto Letícia fazia os preparativos médicos, eu cuidava de Daniel e Lara. As crianças sabiam que a mãe estava no hospital, mas não entendiam completamente o que estava acontecendo. Na terça-feira à noite, sentei com os 2 no sofá. Crianças, preciso conversar com vocês sobre uma coisa importante. Daniel me olhou com aqueles olhos inteligentes. É sobre a mamãe, né, vovó? É sim, meu amor. Sua mamãe está doente. Ela tem um probleminha na cabeça que precisa ser operado. Ela vai morrer? Lara perguntou, a voz tão pequena que mal consegui ouvir. Não, minha querida. Os médicos vão fazer uma cirurgia para deixar ela boazinha de novo. Mas vai demorar um tempo até ela ficar completamente curada. E o papai? Cadê o papai? Daniel perguntou. Essa era a pergunta mais difícil. O papai está viajando, meu amor, mas vocês têm a vovó, têm os tios, e vamos todos cuidar de vocês até a mamãe ficar boa. Daniel não pareceu convencido, mas não insistiu. Lara apenas se aconchegou no meu colo. Naquela noite, depois de colocá-los para dormir, conversei com Marcelo sobre Paulo. Alguém conseguiu localizar esse covarde? Não, mãe. Ele simplesmente sumiu. Pediu demissão do emprego, não está mais no apartamento. Os pais dele também não sabem onde ele está. Ou sabem e estão protegendo. Como um homem abandona a esposa doente e os filhos pequenos? Medo, mãe. Puro egoísmo e medo. Na quinta-feira, às 6 da manhã, Letícia entrou no centro cirúrgico. Fiquei na sala de espera com meus 2 filhos.
A cirurgia duraria pelo menos 6 horas, disseram. Foram as 6 horas mais longas da minha vida. Marcelo andava de um lado para o outro. Ricardo tentava ler uma revista, mas não conseguia se concentrar. Eu rezava. Rezava como não rezava há anos, pedindo a Deus que poupasse minha filha, que lhe desse mais tempo, mais vida. Adriana, esposa do Marcelo, chegou com um termo de café e sanduíches. Ninguém conseguia comer, mas o café ajudou a passar o tempo. Às 13h40, o Dr. Henrique saiu da sala cirúrgica. Levantei num pulo. Doutor? Ele puxou a máscara e sorriu. Sorriu. A cirurgia foi um sucesso. Conseguimos remover 85% do tumor. É uma excelente margem. Ela está sendo levada para a UTI agora. Desabei chorando nos braços de Marcelo. Ricardo abraçou o médico. Adriana chorava junto comigo. Ela vai ficar bem? Consegui perguntar entre soluços. Os próximos dias são críticos, mas se ela passar bem pelas primeiras 48 horas, as chances dela são muito boas. Letícia passou 3 dias na UTI. Quando finalmente pôde receber visitas, entrei naquele quarto gelado e encontrei minha filha com a cabeça enfaixada, tubos por todo lado, mas viva. Oi, mãe, ela sussurrou, a voz fraca. Oi, minha guerreira, segurei sua mão. Eu consegui? Conseguiu sim, filha, você é mais forte do que imaginava. Nos dias seguintes, Letícia foi melhorando gradualmente. Saiu da UTI, voltou a comer sozinha, a andar pelo corredor com ajuda. O médico estava otimista. Foi durante esse período que algo inesperado aconteceu. Era um sábado à tarde quando a enfermeira veio até o quarto. Letícia, tem uma visita para você. Quem é? E então Paulo entrou pela porta. Eu nunca senti tanto ódio por alguém quanto senti naquele momento. Levantei da cadeira, pronta para expulsá-lo dali, mas Letícia me segurou pelo braço. Mãe, deixa! Letícia, esse homem te abandonou quando você mais precisava. Eu sei, mãe, mas preciso ouvir o que ele tem a dizer. Saí do quarto com raiva, mas respeitando a decisão da minha filha. Do lado de fora, encontrei Marcelo e Ricardo igualmente furiosos. Se ele a magoar de novo, Marcelo rosnou, eu mesmo o tiro daqui. 15 minutos depois, Paulo saiu do quarto com os olhos vermelhos. Passou por nós sem dizer nada. Voltei para junto de Letícia. O que ele queria? Pedir perdão. Ela respondeu, enxugando as lágrimas. Ele disse que entrou em pânico quando soube do diagnóstico, que ficou com tanto medo de me perder que fugiu. Disse que procurou ajuda psicológica, que percebeu o erro, que quer tentar consertar. E você vai perdoá-lo? Não consegui esconder a incredulidade na voz. Não sei, mãe. Não agora. Talvez nunca. Mas ele é o pai das minhas crianças. Se ele realmente mudou, se está disposto a assumir a responsabilidade, Daniel e Lara merecem ter o pai presente. E você? Você merece um homem que te abandonou na hora mais difícil? Eu mereço paz, mãe. E talvez a paz venha de perdoar, mesmo que eu nunca mais confie nele da mesma forma. 2 semanas depois, Letícia teve alta hospitalar. O médico liberou com instruções claras. Repouso absoluto por 1 mês. Depois, iniciar a radioterapia. Levei minha filha para casa. Minha casa. Daniel e Lara explodiram de alegria ao ver a mãe. Foram semanas de cuidados intensos. Eu preparava as refeições, ajudava Letícia no banho, trocava os curativos, levava no retorno médico. Marcelo e Ricardo ajudavam no que podiam, mas eram eu e Letícia, mãe e filha, reconstruindo uma relação que quase se perdeu. Uma noite, enquanto eu ajudava a trocar o curativo da cabeça dela, Letícia disse: Mãe, quando eu falei aquela frase horrível, que você não fazia nada, eu estava tão errada. Filha, deixa isso para trás. Não, mãe, eu preciso falar. Você sempre fez tudo, nos criou sozinha depois que o pai morreu, trabalhou a vida inteira, nunca reclamou. E quando se aposentou, eu achei que você tinha virado uma pessoa inútil, mas a verdade é que eu tinha inveja. Inveja? Inveja da sua paz, da sua tranquilidade.
Eu estava me matando de trabalhar, correndo atrás de dinheiro, de reconhecimento, enquanto você tinha encontrado um equilíbrio que eu nunca tive. E em vez de aprender com você, eu te diminuí. Letícia. E quando descobri que estava doente, a primeira coisa que pensei foi: preciso levar meus filhos para a pessoa mais forte que conheço. Minha mãe. Porque no fundo, eu sempre soube que a senhora era minha rocha. Abracei minha filha e choramos juntas. Lágrimas de dor, de medo, mas também de esperança. Mas a jornada ainda estava longe de terminar, e logo descobriríamos que os desafios reais estavam apenas começando. Um mês depois da alta hospitalar de Letícia, ela começou o tratamento de radioterapia. Eram sessões diárias, de segunda a sexta, no hospital regional. Eu a levava todas as manhãs às 7 horas. Daniel e Lara tinham voltado à escola. Expliquei à diretora toda a situação e ela foi extremamente compreensiva, oferecendo apoio psicológico para as crianças através da escola. Foi durante esse período que Paulo começou a aparecer com mais frequência. Ele vinha visitar os filhos aos finais de semana, sempre trazendo presentes, sempre pedindo desculpas. Letícia mantinha uma distância educada, mas não hostil. Eu, por outro lado, não conseguia olhar para ele sem sentir raiva. Numa tarde de outubro, enquanto Letícia fazia a radioterapia, sentei na sala de espera ao lado de uma mulher mais ou menos da minha idade. "Primeira vez aqui?" ela perguntou gentilmente. "Não, já é a 15ª sessão." "E você?" "23ª. Meu marido está fazendo tratamento para câncer de próstata." Conversamos por meia hora. Ela se chamava Beatriz, era professora de matemática aposentada e morava em Joinville há 40 anos. "Sabe o que aprendi com tudo isso?" ela disse. "Que a vida pode mudar em um segundo, e quando muda, descobrimos quem realmente está do nosso lado." Suas palavras ecoaram em mim pelo resto do dia. Naquela noite, depois de colocar as crianças para dormir, sentei com Letícia na varanda. "Filha, posso te fazer uma pergunta pessoal?" "Claro, mãe." "Você vai dar uma segunda chance para o Paulo?" Ela suspirou, olhando para o céu estrelado. "Eu não sei, mãe. Parte de mim quer acreditar que ele mudou, que o medo o fez agir daquela forma e que agora ele está genuinamente arrependido. Mas outra parte de mim nunca vai esquecer que ele me abandonou quando eu mais precisava. Você não precisa decidir agora. Eu sei, mas as crianças merecem um pai. E se ele realmente está disposto a mudar, a ser presente, talvez seja egoísmo meu negar essa chance." "Não é egoísmo proteger seu coração, Letícia. Mas também não é justo usar as crianças como desculpa para manter distância. Se eu não quero voltar com ele, que seja por mim, não por elas." A sabedoria da minha filha me surpreendeu. Ali estava uma mulher de 32 anos, lutando contra uma doença terrível, e ainda assim pensando com clareza sobre sua vida. 6 semanas depois, Letícia terminou o ciclo de radioterapia. O médico marcou uma ressonância de controle para avaliar os resultados. Os resultados vieram numa quarta-feira de novembro. Estávamos todos na sala de consulta. Eu, Letícia, Marcelo e Ricardo. O Dr. Henrique abriu os exames na tela do computador. "Letícia, tenho boas notícias. A ressonância mostra que o tumor remanescente reduziu significativamente. A radioterapia funcionou muito bem." "Então eu estou curada?" ela perguntou, a voz tremendo de esperança. "Não posso dizer curada ainda, mas você está em remissão. Agora vamos iniciar um protocolo de quimioterapia preventiva, mais leve, para garantir que não haja recidiva." Choramos ali mesmo, no consultório, de alívio, de gratidão, de esperança renovada. Saímos daquela consulta com um peso enorme tirado dos ombros. Fomos comemorar comendo pizza num restaurante perto do hospital. Rimos, contamos histórias, fizemos planos para o futuro. "Mãe", Letícia disse enquanto esperávamos a pizza, "quando tudo isso passar, quero fazer uma viagem com você. Só nós duas. Para algum lugar que a senhora sempre quis conhecer." "Sério?" "Sério. A senhora dedicou meses da sua vida para cuidar de mim, das crianças.
Merece algo especial. Estar com você viva já é especial o suficiente, filha. Mas a felicidade daquele dia seria testada mais uma vez. No domingo seguinte, Paulo apareceu na hora do almoço. Tinha o rosto sério e pedi para conversar com Letícia em particular. Eles ficaram mais de 1 hora trancados no quarto de hóspedes. Quando saíram, Letícia estava chorando, não de tristeza, mas de algo que parecia libertação. Mãe, pode chamar o Marcelo e o Ricardo? Preciso contar uma coisa para vocês. Quando todos estávamos reunidos na sala, Letícia respirou fundo. Paulo veio aqui hoje para me contar a verdade completa sobre por que ele foi embora. Ficamos em silêncio, esperando. Quando o médico me deu o diagnóstico inicial, lá em julho, eu contei para o Paulo naquela mesma noite. Ele entrou em pânico, sim, mas não foi só por medo. Foi porque ele já estava tendo um caso com uma colega de trabalho há 6 meses. Senti raiva subir pelo peito. Deixa eu terminar, mãe. Ele estava planejando pedir o divórcio. Já tinha alugado um apartamento, já tinha falado com o advogado. Quando soube da minha doença, achou que eu ia usar isso para segurá-lo. Então fugiu. Simplesmente fugiu. Que canalha! Marcelo rosnou. Mas tem mais. A mulher com quem ele estava terminou tudo quando soube que ele tinha me abandonado doente. Chamou ele de covarde e mandou ele sumir da vida dela. Foi aí que ele procurou terapia. Não por mim, mas porque perdeu tudo. O emprego, a amante, a família. E ele veio aqui contar isso? Ricardo perguntou incrédulo. Veio, porque está fazendo terapia e o psicólogo disse que ele precisa ser honesto se quiser ter alguma chance de reconstruir qualquer coisa. E o que você disse para ele? Perguntei. Disse que agradeço a honestidade, que ele pode continuar vendo as crianças porque elas precisam do pai, mas que eu não quero mais nada com ele. Que vou pedir o divórcio e que ele tem todo o direito de refazer a vida dele, assim como eu tenho o direito de refazer a minha. Nunca me senti tão orgulhosa da minha filha quanto naquele momento. Paulo saiu da minha casa naquele dia e não voltou mais como marido. Voltou apenas como pai, em horários combinados, para buscar as crianças para passeios. Letícia mergulhou no tratamento com determinação renovada. A quimioterapia a deixou fraca alguns dias, mas ela nunca reclamava. Dizia que cada sessão era um passo mais perto da cura completa. Foi também durante esse período que algo surpreendente aconteceu comigo. Uma antiga colega de escola, Marisa, me ligou com uma proposta. Sônia, lembra que trabalhei no projeto de educação integral da prefeitura? Lembro sim. Estamos montando um projeto piloto de Avós Educadoras. Basicamente, vamos treinar a voz da comunidade para dar apoio escolar para crianças de famílias carentes. Pensei em você imediatamente. Mas eu já estou aposentada. Justamente por isso. Você tem tempo, tem experiência e sei que adora ensinar. É voluntário, mas muito gratificante. Que acha? Pensei em Letícia, nas crianças, na minha rotina que tinha se tornado cuidar de todo mundo. Posso pensar? Claro, mas seria ótimo ter você no time. Conversei com Letícia sobre a proposta. Mãe, você deveria aceitar. Mas e você? E as crianças? Mãe, eu estou melhorando. Não vou precisar de cuidados intensos para sempre. E as crianças estão na escola a maior parte do dia. A senhora merece ter algo seu, algo que te dê propósito. Cuidar de vocês me dá propósito. Eu sei, mãe, mas a senhora pode ter os dois. Pode cuidar da gente e também ter uma vida própria. Suas palavras me fizeram refletir. Durante meses, eu tinha me dedicado completamente à família e estava feliz com isso. Mas talvez Letícia tivesse razão. Talvez eu pudesse equilibrar ambos. Liguei para Marisa no dia seguinte e aceitei. E foi assim que, aos 68 anos, descobri um novo propósito. Mas a maior reviravolta ainda estava por vir. O projeto Avós Educadoras começou em janeiro, depois das férias escolares. Éramos 12 mulheres, todas aposentadas, todas com experiência em educação ou criação de filhos.
O treinamento durou 2 semanas e foi ministrado por pedagogos e psicólogos. Aprendi técnicas novas de alfabetização, métodos de lidar com crianças com dificuldade de aprendizado, formas de criar vínculos sem substituir os pais. Foi revigorante. Senti minha mente despertar de novo, como se tivesse voltado a ser professora, mas de uma forma completamente nova. Fui designada para trabalhar com 3 crianças da comunidade do Morro do Iririú: João, de 7 anos, Maria Eduarda, de 8, e Tiago, de 9, todos com defasagem escolar e de famílias muito carentes. Comecei a dar aulas na biblioteca comunitária 2 vezes por semana, às terças e quintas, das 14 às 16 horas. Eram apenas 2 horas, mas que faziam toda a diferença. João era tímido, tinha dificuldade em matemática. Maria Eduarda adorava ler, mas tinha problemas de concentração. Tiago era brilhante, mas faltava muito na escola porque precisava ajudar a mãe a vender água na praia. Criei métodos individualizados para cada um, usando jogos, histórias, materiais recicláveis. Via o progresso deles semana após semana e sentia uma realização que não sentia há anos. Enquanto isso, em casa, Letícia continuava melhorando. Terminou o protocolo de quimioterapia em março. Fez nova ressonância. O resultado foi melhor do que esperávamos. Não havia sinais de tumor remanescente. Posso dizer que você está em remissão completa, o Dr. Henrique anunciou com um sorriso. Agora é acompanhamento a cada 6 meses pelos próximos 5 anos. Mas as chances de recidiva diminuem a cada ano que passa. Comemoramos com um churrasco na minha casa. Toda a família estava lá. Marcelo com Adriana e os filhos adolescentes. Ricardo, que tinha trazido uma namorada nova, Letícia com Daniel e Lara, até mesmo Paulo apareceu. Ficou apenas 1 hora, para não causar constrangimento. Olhei ao redor da minha casa cheia de gente que eu amava e senti gratidão profunda. 6 meses atrás, eu estava desesperada, vendo minha filha definhar sem entender por quê. Agora ela estava ali, viva, rindo, planejando o futuro. Mãe, Letícia veio até mim na cozinha. Preciso te contar uma coisa. O que foi? Estou pensando em voltar a trabalhar. Não em tempo integral ainda, mas talvez meio período. Você se sente pronta? Me sinto. A nutricionista que assumiu meus pacientes enquanto eu estava doente vai sair de Joinville. Ela me ofereceu os pacientes de volta. É uma oportunidade boa. E as crianças? Paulo se ofereceu para buscar elas na escola nos dias que eu trabalhar. E você estaria aqui se eu precisasse, não estaria? Sempre, filha. Mas você tem certeza que está pronta? Tenho, mãe. Não quero que minha vida seja definida pela doença. Quero reconstruir minha carreira, minha independência. Então vai com tudo. Estou orgulhosa de você. Letícia voltou ao trabalho em abril, 3 dias por semana. No começo foi difícil, ela voltava exausta, mas aos poucos foi recuperando o ritmo. Daniel e Lara se adaptaram bem à nova rotina. Paulo buscava eles na escola às segundas, quartas e sextas. Nos outros dias, vinham direto para minha casa, faziam lição comigo, jantavam e depois Letícia os buscava. A vida tinha encontrado um novo equilíbrio. Foi num sábado de maio que recebi um telefonema que mudaria tudo novamente. Dona Sônia, aqui é a Marisa. Oi, Marisa, tudo bem? Tudo ótimo. Estou ligando com uma proposta. O projeto Avós Educadoras foi um sucesso tão grande que a Secretaria de Educação quer expandir. E gostaríamos que você fosse a coordenadora pedagógica do programa. Fiquei sem palavras. Coordenadora? Mas eu não tenho formação administrativa. Você tem 32 anos de experiência como professora e 3 meses mostrando liderança natural no projeto. É exatamente o que precisamos. O cargo é remunerado, 20 horas semanais, salário de R$ 4.000. R$ 4.000. Somado à minha aposentadoria, seria uma renda confortável. Mas mais que o dinheiro, era o reconhecimento. Aos 68 anos, alguém estava me oferecendo não apenas um trabalho, mas uma posição de liderança. Posso pensar? Claro, mas preciso da resposta até semana que vem. Naquela noite, reuni toda a família para conversar sobre a proposta. Mãe, isso é maravilhoso,
Marcelo disse. A senhora tem que aceitar. Mas e se eu precisar dar apoio para a Letícia, para as crianças? Mãe, Letícia interrompeu. Eu estou bem. As crianças estão bem. Temos uma rede de apoio forte. A senhora não pode deixar de viver sua vida por causa da gente. Mas não seria deixar de viver. Cuidar de vocês também é viver. É sim, mãe. Mas não é a única forma de viver. A senhora merece isso. Merece ser reconhecida. Merece ter um propósito que seja só seu. Ricardo concordou. Mãe, depois de tudo que passamos, que a senhora passou, isso é um presente. Não recuse. Aceitei a proposta na segunda-feira. Comecei como coordenadora pedagógica em junho. O trabalho era desafiador, mas gratificante. Treinava as novas avós educadoras, supervisionava os encontros, criava material pedagógico, fazia reuniões com a Secretaria de Educação. Descobri que eu era boa em liderar, que conseguia motivar pessoas, resolver conflitos, encontrar soluções criativas para problemas complexos. Foi também nesse período que Paulo finalmente assinou o divórcio. Foi tudo muito civil, amigável. Ele manteve um relacionamento saudável com as crianças, mas Letícia seguiu em frente com sua vida. Em agosto, Letícia fez nova ressonância de controle, mais uma vez sem sinais de tumor. As chances de recidiva agora são de menos de 20%, o médico informou. Você pode começar a viver sua vida normalmente, Letícia. E foi exatamente o que ela fez. Começou a sair com amigas novamente. Fez uma viagem com Daniel e Lara para Florianópolis nas férias de julho. Começou a namorar um colega de trabalho, um educador físico chamado André, doce, paciente e apaixonado por ela. Num domingo de setembro, Letícia veio almoçar sozinha comigo. As crianças tinham ficado com Paulo. Mãe, tem uma coisa que quero te dizer. Fala, filha. Quando eu disse aquela frase horrível que você não fazia nada, eu estava completamente errada. Mas sabe o que é engraçado? Aquela frase acabou mudando as nossas vidas. Como assim? Se eu não tivesse deixado as crianças com você daquele jeito, você não teria descoberto sobre minha doença. Eu teria morrido sozinha, sem tratamento, e Daniel e Lara teriam ficado órfãos. Senti as lágrimas surgirem. Não pensa nisso, Letícia. Mas é verdade, mãe. E mais, se nada disso tivesse acontecido, você não teria redescoberto seu propósito. Não estaria coordenando um projeto que ajuda dezenas de crianças. Não estaria realizada como está agora. Ela tinha razão. Daquela crise terrível, tinha surgido algo bom. Não apenas a cura dela, mas a renovação de toda a família. E sabe o que mais eu aprendi, mãe? Letícia continuou. Aprendi que família verdadeira não é aquela que está sempre junta. É aquela que se mantém unida mesmo nas tempestades. É aquela que enfrenta o medo, o abandono, a doença e sai mais forte do outro lado. Você se tornou uma mulher sábia, filha. Aprendi com a melhor professora. Ela sorriu, segurando minha mão. Naquele momento, olhando para minha filha saudável, para a vida que tínhamos reconstruído juntas, entendi que aquela frase que tanto me machucou tinha sido, na verdade, o começo de algo extraordinário. Mas o destino ainda tinha uma última surpresa reservada para nós. Dezembro chegou trazendo calor e um convite inesperado. O programa Avós Educadoras tinha se expandido tanto que chamou a atenção da mídia estadual. Uma equipe de reportagem de um programa de TV educativo queria fazer uma matéria sobre o projeto, com foco na minha história e no impacto que o programa tinha causado. Dona Sônia, gostaríamos de filmar uma entrevista com a senhora e algumas das crianças que participam do programa. A produtora explicou pelo telefone. A matéria vai ao ar no final de dezembro. Aceitei, meio nervosa. Nunca tinha aparecido na TV. A filmagem aconteceu na biblioteca comunitária numa tarde de quinta-feira. Falei sobre minha carreira como professora, sobre a aposentadoria, sobre como o projeto tinha me devolvido o sentido de propósito. Não mencionei Letícia nem a doença. Aquela história era dela para contar, não minha. João, Maria Eduarda e Tiago também foram entrevistados.
Ver aquelas crianças falando sobre como tinham melhorado na escola, como tinham aprendido a gostar de estudar, encheu meu coração de alegria. A matéria foi ao ar no dia 22 de dezembro, numa manhã de sábado. Toda a família se reuniu na minha casa para assistir. Quando a reportagem terminou, estávamos todos emocionados. "Mãe, você está arrasando!" Ricardo disse orgulhoso. "A vovó é famosa!" Lara gritou pulando no sofá. Mas a maior surpresa veio no dia seguinte. Meu telefone não parava de tocar. Eram ex-alunas, antigas colegas de trabalho, conhecidos de Joinville, todos parabenizando pela matéria. As redes sociais do projeto explodiram com mensagens de apoio. E então, no meio da tarde, recebi uma ligação de um número desconhecido com DDD de São Paulo. "Alô? Dona Sônia? Meu nome é Carolina Freitas. Sou coordenadora de um instituto de educação em São Paulo. Assistimos sua entrevista ontem e ficamos muito impressionados com seu trabalho." "Obrigada", respondi, sem entender aonde aquilo ia levar. "Gostaríamos de fazer uma parceria com o programa de Joinville. Queremos implementar o modelo das avós educadoras em outras cidades do Brasil. E gostaríamos que você fosse nossa consultora pedagógica, ajudando a treinar coordenadores em outras regiões." Fiquei completamente sem palavras. Eu? Mas o Instituto pagaria todos os custos de deslocamento quando necessário. E seria um trabalho majoritariamente remoto, com reuniões online. Mas sua experiência seria fundamental para expandir esse modelo tão bonito. "Posso pensar na proposta?" "Claro, mas adoraríamos ter você conosco." Quando desliguei o telefone, estava tremendo. Letícia me olhou curiosa. "O que foi, mãe? Quem era?" Contei sobre a proposta. Todos ficaram em silêncio por um momento, processando. "Mãe, isso significa que seu trabalho vai impactar o Brasil inteiro", Marcelo disse, a voz cheia de admiração. "Não só isso", Letícia acrescentou. "Significa que a senhora, aos 68 anos, está começando uma carreira completamente nova." À noite, depois que todos foram embora, sentei na varanda com uma xícara de chá. Pensei em tudo o que tinha acontecido no último ano. A frase dolorosa de Letícia, a descoberta da doença, o tratamento, a cirurgia, o medo, as lágrimas. Mas também pensei na cura, na união da família, na redescoberta do meu propósito. Às vezes, pensei, as piores coisas que nos acontecem são o começo das melhores transformações. Aceitei a proposta do Instituto em janeiro. Comecei a trabalhar como consultora, treinando coordenadores de outras cidades por videoconferência. Viajei 2 vezes para São Paulo para reuniões presenciais. Aos 69 anos, eu estava tendo a fase mais produtiva da minha vida profissional. Letícia continuou em remissão. Cada ressonância de controle trazia boas notícias. O relacionamento com André se aprofundou. Ele se deu bem com Daniel e Lara, e as crianças o adoravam. Paulo manteve a presença estável na vida dos filhos, mas já não causava conflito. Tinha até começado a namorar alguém novo, uma professora que trabalhava na escola das crianças. Marcelo foi promovido a diretor de engenharia na empresa dele. Ricardo abriu seu próprio negócio de representação comercial. Ambos visitavam regularmente, mantendo a família unida. Num domingo de março, 6 meses depois da matéria na TV, organizei um almoço em casa para comemorar 1 ano de remissão completa de Letícia. Estava tudo perfeito. A mesa farta, a casa cheia de gente que eu amava, risadas, conversas, vida. Durante o almoço, Letícia pediu a palavra. "Gente, quero fazer um brinde. Há 1 ano eu estava lutando pela minha vida. Hoje estou aqui, curada, feliz, com uma família incrível ao meu redor. E tudo isso só foi possível por causa de uma pessoa, minha mãe." Todos viraram para mim. "Mãe, quando eu disse aquela frase horrível, eu estava pedindo socorro da pior forma possível. Mas você entendeu o meu grito silencioso. Você largou tudo para me salvar, para salvar meus filhos. E no processo, você também se salvou." As lágrimas já escorriam pelo meu rosto. "Você nos ensinou que recomeçar não tem idade, que propósito pode ser encontrado em qualquer fase da vida,
Que família verdadeira é aquela que enfrenta o pior e escolhe ficar junta. Ela ergueu a taça. Então esse brinde é para você, mãe. Para a mulher mais forte, mais sábia e mais amada que eu conheço. Obrigada por nunca desistir de mim. Obrigada por me mostrar o que é amor incondicional. Todos ergueram as taças e brindaram. Eu não conseguia falar, emoção demais. Depois do almoço, enquanto todos conversavam na sala, Letícia veio até a cozinha onde eu lavava a louça. Deixa isso, mãe. Eu lavo depois. Está tudo bem. Gosto de lavar louça. Me acalma. Ela pegou um pano e começou a secar os pratos ao meu lado. Mãe, sabe qual foi a maior lição que aprendi com tudo isso? Qual? Que não fazer nada às vezes é fazer tudo certo. Você não estava desperdiçando sua vida na aposentadoria. Estava se preparando para a missão mais importante: salvar sua família e depois salvar dezenas de outras crianças através do seu trabalho. Parei de lavar e olhei para ela. Sabe o que eu aprendi, filha? O quê? Que as palavras mais duras muitas vezes escondem os pedidos de socorro mais desesperados. E que o amor verdadeiro não é aquele que espera gratidão ou reconhecimento. É aquele que age mesmo quando é maltratado, que persiste mesmo quando dói. Nos abraçamos ali mesmo, na cozinha, cercadas por pratos e copos, mas também por amor e renovação. Hoje, quase 2 anos depois daquele dia fatídico em que Letícia deixou as crianças na minha porta com aquela frase dolorosa: nossa família está mais forte do que nunca. Letícia completou 2 anos de remissão. As chances de recidiva agora são mínimas. Ela é considerada curada. O programa A Voz Educadoras se expandiu para 23 cidades em 7 estados. Meu trabalho como consultora me deu reconhecimento nacional. Já dei 3 palestras em congressos de educação. Daniel e Lara estão crescendo saudáveis, cercados de amor. Daniel quer ser médico quando crescer, inspirado pelos médicos que salvaram a mãe. Lara quer ser professora, como eu. E eu, aos 69 anos, descobri que a vida não acaba aos 65. Na verdade, para mim, ela recomeçou. Mais cheia, mais significativa, mais bonita. Às vezes olho para trás e penso em como tudo poderia ter terminado diferente. Se Letícia não tivesse tido coragem de deixar as crianças comigo. Se eu não tivesse percebido os sinais. Se meus filhos não tivessem se unido para ajudar. Mas aconteceu do jeito que tinha que acontecer. E no final, aquela frase que tanto me machucou se tornou o catalisador da maior transformação das nossas vidas. Já que você não faz nada mesmo, cuida deles por mim. Hoje eu entendo que cuidar de quem amamos nunca é fazer nada, é fazer tudo. É a coisa mais importante que podemos fazer neste mundo. Se você gostou dessa história, responda nos comentários. No meu lugar, o que você faria? E não se esqueça de assistir ao próximo vídeo que aparecerá na sua tela. Até o próximo vídeo.